Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Estamos na trezena de Santo Antônio. Hoje é o 6º dia. Nesse 6º dia nós vamos falar sobre Santo Antônio, os estudos e a piedade. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas fogem por vossa intercessão. Por vós os doentes recobram a saúde, o mar se acalma, as cadeias dos cativos quebram-se, os estropiados recobram os membros, as coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje vosso poder e obtém-me a graça que desejo. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o 6º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Desde o primeiro dia, principalmente no primeiro dia, nós olhamos, nós meditamos que Santo Antônio ele tinha duas características desde a sua infância que eram muito fortes, muito perceptíveis. Santo Antônio era o homem dos estudos, naquela época Fernando de Bulhões era o homem dos estudos e era um jovem piedoso. O estudo foi uma graça que ele recebeu de Deus. Desde criança foi educado muito próximo da sua casa. Aqueles que são de Portugal podem dizer com mais detalhes nos comentários. Aqueles que já foram a Portugal, já visitaram Lisboa, a atual catedral de Lisboa hoje era onde antigamente ficava a igreja de Santa Maria, bem ao lado da casa de Santo Antônio, muito próximo mesmo. Questão de metros, quem está olhando para frente da igreja, do lado esquerdo, nós temos ali a casa onde ficava Santo Antônio, a casa onde ele nasceu. Depois, naquela casa, hoje se tornou uma igreja e no subterrâneo, no subsolo, nós temos uma capela pequena, onde tem um genuflexório, as pessoas podem se ajoelhar e podem fazer a sua veneração, aquilo que é a língua de Santo Antônio, a língua que está incorrupta. Santo Antônio, desde criança, estudando ali na igreja ao lado, que não era a catedral ainda, foi um homem muito dotado aos estudos. Gostar de estudar é uma característica que algumas pessoas têm, mas se esforçar para estudar e conhecer a nossa fé deve ser algo que todos nós precisamos buscar. Quando eu vejo, por exemplo, um livro, o padre tem vários aqui, vamos pegar um livro aqui, seja de qual língua for, vamos ver um livro sobre aqui. O padre vai pegar um livro na nossa estante aqui. Esse livro fala sobre os conselhos evangélicos,
É a teologia da vida consagrada. Então nós temos a vida consagrada, que é a vida dos padres, e aqui nós temos, o padre vai mostrar para vocês, esse livro está em inglês, aqui vai falar sobre a teologia, da vida consagrada, e vai falar sobre os votos. Quais são os votos que um padre faz? O padre faz o voto de pobreza, castidade e obediência. Esses são os padres de congregação. Pobreza, castidade e obediência. Então, uma pessoa, ela gastou praticamente a vida dela, ela gastou muitos anos para estudar os votos. É como se uma pessoa tivesse plantado a semente, regado a árvore, visto a árvore crescer, pegado o fruto, espremido o fruto, colocado o suco no copo e tivesse entregado na sua mão. Olha o tanto de trabalho que foi evitado para você. O trabalho que você precisa fazer é só levantar e colocar na sua boca e beber. Alguém trouxe a semente, plantou a semente, regou, a árvore cresceu, colheu o fruto, trouxe para sua casa, amassou, espremeu aquela laranja, aquele fruto, de repente tem um sumo daquela fruta, coloca no copo e te entrega. Quanto trabalho evitado, quanto trabalho evitado. Um livro é isso. O livro é o suco, o livro é o sumo. Alguém se formou naquela área, alguém se preparou naquela área e depois lhe entrega. Querido irmão, querida irmã, você precisa, o senhor, a senhora precisa criar o hábito de ler. Primeira coisa, Catecismo da Igreja Católica. Em Portugal, o catecismo é de capa azul, Catecismo da Igreja Católica. No Brasil, o catecismo de capa amarela. Compra o catecismo. Vai lá no índice temático, no fim, vê os temas. Algumas pessoas perguntam assim: Padre, o senhor às vezes cita datas, nomes, graças a Deus parece que o senhor tem conhecimento. Quantas noites, quantos fins de semana eu deixei de sair do seminário com os meus amigos? Quantas vezes eu me recordo, às vezes em um hospital, esperando para ser atendido, quando eu estava sozinho, era um livro do meu lado. Eu passei a maior parte da minha vida no seminário. E depois que eu me tornei católico de fato, com 17 anos, eu passei lendo, estudando. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai tendo segurança, mais a gente vai se apropriando. Quem tem preguiça, tem dificuldade de ler, encontra vídeos formativos no YouTube. Encontra vídeos formativos, esses dias eu encontrei, vou fazer propaganda de graça, um leigo chamado Lucas. Tem um curso de história da igreja, Lucas Lancaster. Deve ser assim o sobrenome dele, Lucas Lancaster. Ele explicando a história da igreja, os momentos que a igreja passou. Aquilo ali é um sumo, aquilo ali é um professor, é alguém que estudou, que está partilhando. Então, querido irmão, querida irmã, mesmo que você não tenha esse dom, essa tendência natural de estudar, estude. Um católico bem formado, ele não é enganado. Um católico bem formado, ele medita, ele contempla, ele olha às vezes um versículo da Bíblia e ele faz uma reflexão. Por quê? Porque ele já tem uma base reflexiva sólida. Então, procure conhecer a igreja. Santo Antônio era um homem do estudo. E ao mesmo tempo, aqui tem uma combinação perfeita. Ao mesmo tempo era piedoso. Ao mesmo tempo era um homem de oração que acreditava em Deus. Às vezes, até no meio eclesiástico, tem pessoas que estudaram muito e perderam a fé. Tem um ex-frei, não vou dizer o nome dele novamente, tem um ex-frei que depois saiu da igreja, se casou, era franciscano, saiu da igreja, estudou na Alemanha, e ele contava que o Papa Bento XVI, naquela época, o cardeal Ratzinger, ajudou a pagar os estudos dele, e hoje, pouco tempo atrás, ele falando que o Papa Francisco deveria ser o Papa de fato, e para isso o outro Papa precisava morrer logo. Imagina, desejando a morte do outro. Então tem pessoas que estudaram, mas perderam a piedade. Tem pessoas que estudaram, mas perderam a capacidade de rezar, de se encantar com o mistério. Peça essa graça no dia de hoje, que você seja uma pessoa piedosa e uma pessoa estudiosa. Que você seja uma pessoa de conteúdo e uma pessoa que é amiga do mistério, amigo de Deus. Que Santo Antônio nos ajude, que Santo Antônio nos forme, que Santo Antônio nos fortaleça. Querido irmão e irmã, continue conosco. Amanhã, com a graça de Deus, será o 7º dia. Muito obrigado a você que nos acompanha. Que Deus te abençoe por intercessão de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por